Olá pessoal, eu sou o Felipe Votekoski, um dos engenheiros e fundadores da Hydrio, e nesse vídeo meu objetivo é responder as principais perguntas sobre a Hydrio Mini baixa queda que vocês mandaram pra gente. Sem mais delongas, vamos direto a elas. Como ela funciona? Qual o tipo de turbina? Bom, a gente já deixou aqui em cima da mesa preparada, então quem já viu os outros vídeos sabe que é o corpo do nosso produto funcional, que foi testado em campo. No vídeo do como ela funciona, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para esse vídeo também, que mostra ela instalada em campo. Vocês veem que é exatamente essa máquina, então ela tem algumas marcas de uso justamente porque essa é a máquina que está sendo testada em campo. Então o funcionamento dela é relativamente simples. A água é captada num nível superior, vem tubulada até a turbina, entra na turbina por essa parte, passa por dentro da turbina e sai pela tubulação de saída e é devolvida integralmente para o rio, sem nenhuma possibilidade de consumo ou contaminação. O tipo de turbina que a gente utiliza é uma turbina parecida com uma Kaplan, uma turbina propeller, então aqui vocês podem ver a turbina propriamente, a água que passa pela turbina, pelo corpo da máquina, passa pela turbina fazendo com que ela gire, né? Esse movimento é transmitido pelo eixo até o sistema de transmissão, que movimenta então o gerador. O movimento de rotação do gerador transforma energia mecânica em energia elétrica, saindo do gerador, podendo ser conectado na casa da pessoa, no sistema tanto on-grid quanto off-grid, que eu já vou mostrar na sequência. Aqui a gente deixou separado para mostrar um desenvolvimento de engenharia. Então a água, quando passa pela máquina, vocês veem que ela entra por essa parte e poderia recircular aqui nesse campo. Então a gente desenvolveu esse defletor que ajeita o fluxo de água para que a água entre, seja rebatida pelo defletor e passe pela turbina com a menor perda de carga possível. E a montagem e desmontagem desse corpo da máquina, do coração da máquina, para dar qualquer manutenção, para instalação futura, é muito simples. Basta que eu instale ela já com os anéis de vedação e ela está pronta, está montada. Então basicamente isso aqui de forma mais simples, as outras perguntas vão responder em maiores detalhes, mas de forma simples esse mostra como a máquina funciona. Condições de funcionamento, pressão e vazão. Então a gente idealizou esse primeiro modelo de máquina para funcionar com quedas e desníveis a partir de 2,5 metros até 5 metros. Na sequência do desenvolvimento, a gente vai continuar desenvolvendo a máquina para permitir que ela funcione com quedas um pouquinho maiores do que os 5 metros. Então, hoje a gente já tem as nossas máquinas, como a MCH, a Hydrio Mini, que funcionam a partir de 10, 12 metros de queda. E o objetivo é que a gente tenha máquinas para gerar em todos os desníveis. Essa máquina hoje, no seu lançamento, ela está liberada para funcionar com desníveis entre 2,5 metros e 5 metros. E cada desnível, quanto menor o desnível, eu preciso de um pouco mais de água para gerar a mesma potência, a potência de 300 watts da máquina. Então, para cada desnível eu tenho uma vazão específica que está nessa tabela aqui, vai aparecer na tela e está na descrição, no site específico da máquina também, a tela de quanto eu preciso de vazão para cada queda que eu tenho no nosso terreno. Se ficar alguma dúvida, o nosso time de especialistas, o time comercial, através do nosso WhatsApp, pode responder vocês especificamente sobre essa questão da queda e vazão para gerar a potência da máquina. Como é feita a captação de água? Bom, para explicar, para ficar mais fácil para vocês, vai aparecer aqui na tela o vídeo do como funciona. Vai estar no link da descrição desse vídeo também. Nele a gente mostra a água sendo captada num riacho. Idealmente, a água pode ser captada até a fio d'água, quando não há necessidade de represamento. A gente tem o nosso modelo da caixa de captação, onde a água passa pela caixa e pode ser aproveitado para a turbina. E eu também posso fazer uma captação direto, onde eu tenho um pequeno reservatório, um pequeno laguinho, alguma coisa assim. No vídeo vai ficar bem mais fácil de vocês verem. Mas basicamente a captação precisa, ela precisa garantir que nenhum detrito grande, ou matéria orgânica, ou uma pedra, areia, alguma coisa maior, entre na máquina que possa prejudicar o seu funcionamento. Basicamente é isso. É um filtro na captação e a água é captada diretamente na fonte de água. Qual o diâmetro da tubulação indicada? Como eu acabei de explicar, quanto menor a queda, maior a vazão. Então,
Para as menores quedas, principalmente a queda de 2,5 metros, eu preciso de uma tubulação de 200 milímetros. A partir de 3 metros de queda, eu já consigo alcançar os 300 watts com uma tubulação de 150. Então são essas duas tubulações indicadas a princípio, para a menor queda possível, um tubo de 200, para a queda a partir de 3 metros, um tubo de 150. Como eu faço o cálculo de payback? Ótima pergunta. Essa máquina aqui tem uma potência de 300 watts e ela pode gerar até 220 kWh mês. É com a quantidade de energia que a máquina gera que a gente faz o cálculo de payback. Então, se você olhar a tua conta de luz, é assim que você compra a energia da concessionária. Olha lá, tem um quadradinho normalmente no canto que você diz, ó, comprei X kWh da concessionária. Então, essa máquina produz até 220. O consumo médio residencial hoje no Brasil é de 180, ou seja, uma máquina dessa consegue gerar toda a energia necessária para uma casa. Vamos para o cálculo então de payback, que é o cálculo de quanto tempo ela demora para se pagar. Ela gera até 220 kWh mês, vamos considerar uma tarifa média, hoje aqui em Curitiba está, por exemplo, próximo disso, tem estados que é mais, tem estados que é um pouquinho menos, 80 centavos o kWh. 220 vezes 80 centavos dá R$ 176, ou seja, uma máquina dessa, a uma tarifa de 80 centavos, consegue gerar uma conta de luz de R$ 176. O custo da máquina da On-Grid, que é a que injeta energia na rede já com o Grid Tie, ela está em 8.490 e o custo de instalação dela com a tubulação, como é uma tubulação muito curta e tudo mais, a gente estima que você vai gastar na média, excedendo um pouco o teto, R$ 1.500. Então máquina mais instalação, estamos falando de uma instalação de R$ 10.000. Se você dividir R$ 10.000 por R$ 176 mensais que ela economiza, você tem 57 meses de payback. 57 meses dividido por 12 meses no ano, eu tenho um payback, um tempo de retorno de 4,8 anos, abaixo dos 5 anos. Se a gente comparar, se a gente for olhar que é um projeto que é uma vida útil, beira os 20 anos de vida útil, e é um projeto de geração de energia, ela tem um payback muito bom para esse nível de potência que ela se propõe. Qual a potência da máquina? Qual a média de geração? Então ele foi respondido junto, mas eu até deixei essa pergunta na sequência para frisar ele aqui, vai aparecer no vídeo. A máquina tem uma potência de 300 watts e ela é capaz de gerar até 220 kWh mês. Como é o funcionamento? Conectado ou desconectado? Ela funciona nos dois modelos, então eu vou até vir um pouquinho mais para o lado aqui. A turbina, no modelo on-grid e no modelo off-grid, ela sempre é vendida a máquina mais o equipamento que faz a conversão de energia. No modelo on-grid, é um inversor do tipo Grid Tie que converte a energia gerada pelo gerador para conexão direto na rede da propriedade. No modelo off-grid, é um controlador de carga que converte a energia gerada pelo gerador para o nível de tensão correto para carregar o seu banco de baterias. No caso da Hydrio Mini, tanto a alta queda quanto a baixa queda que eu tenho aqui, ela funciona com banco de baterias de 24 volts. Quantos ou quais equipamentos ela toca, ela alimenta? Então vamos lá, como eu falei, ela gera até 220 kWh mês e esse é o valor que você tem que ver na tua conta de luz, quanto você gasta por mês para fazer a conta, porque varia muito de casa para casa. Mas para não ficar em cima do muro, para dar uma resposta, na minha casa eu consumo praticamente 220 kWh por mês e a gente tem lá 2 TVs, são mais ou menos 10 lâmpadas, um chuveiro elétrico e alguns equipamentos como micro-ondas, geladeira, uso eventual de batedeira, liquidificador, uma air fryer. Então no final do mês a gente gasta mais ou menos 220 kWh mês, ou seja, uma máquina dessa, se eu tivesse a sorte de ter um rio na minha propriedade, geraria toda a energia que a gente consome na nossa casa. Isso para um sistema on-grid. Para o sistema off-grid a conta é parecida, mas vai depender muito do seu padrão de consumo. Por exemplo, imagine 2 casas de chácara, de terreno rural, que têm a possibilidade de gerar essa energia e consomem mais ou menos 200 kWh mês.
Em um dos casos, eu tenho uma família que mora na chácara com um consumo médio durante toda a semana, todos os dias, e no outro eu tenho um chalé de um pouco mais de luxo que a família usa um final de semana só no mês. Mas esse final de semana é um uso intensivo. Quando a família está nesse chalé, eles usam muito todos os equipamentos. Então, como é muito diferente o perfil de consumo desses dois casos, é muito importante dimensionar banco de baterias e tudo mais para cada um desses casos. Eu não tenho como colocar no vídeo exatamente qual que é, para cada caso de perfil de consumo, qual seria o tipo, mas a nossa equipe comercial, os especialistas da máquina, a gente está sempre de prontidão para ajudar os clientes a dimensionar melhor o seu sistema de geração de energia. Vai poder ficar longe do rio? Essa resposta também é uma pergunta muito boa, porque ela é feita para eu conseguir gerar o mais próximo do rio possível, né? Então, nesse caso, é uma decisão muito mais financeira do que qualquer coisa. Quanto menor a instalação, quanto mais próxima do rio ela estiver, menor a tubulação que eu preciso usar. Agora, ela pode ficar longe do rio? Com certeza. Eu posso instalar, se eu tenho, por exemplo, eu já tenho uma tubulação instalada que traz água para o meu tanque de piscicultura, e do tanque ela para o meu lago e ela volta para o rio posteriormente. Pode ser instalado ali. Eu tenho uma indústria que tem um descarte de água sob pressão. Na minha indústria tem uma estação de tratamento de efluentes. Eu tenho algum local, por exemplo, eu tenho uma usina antiga na minha propriedade, eu tenho a água que passa pelo vertedouro que eu poderia usar. Sim, a gente pode usar. Eu comento que ela preferencialmente deve ser instalada mais próxima do rio, para instalar a menor quantidade de tubulação possível para economizar em tubulação. Mas desde que, calculadas as perdas de carga e tudo mais que eu tenho numa tubulação, ela pode ser instalada longe do rio sem o menor problema. Qual o preço de instalação? De novo, vou referenciar o nosso vídeo do como funciona, que é a nossa instalação aqui na região metropolitana de Curitiba, numa chácara. Nessa instalação, a gente gastou, em média, R$ 1.200 para fazer toda a instalação dela. Vocês vão ver aqui no vídeo que está aparecendo e que também está na descrição. Foram menos de 2 barras de tubo de 150 e algumas curvas, todas em tubo de irrigação. A gente escolhe fazer com tubo de irrigação porque ele tem uma resistência melhor a intempéries, ele resiste melhor no tempo, né? Então a gente gastou menos dos R$ 1.500 que eu comentei numa resposta anterior, a gente gastou R$ 1.200. Claro que vai depender muito de terreno para terreno, da distância. São 2 distâncias principais que a gente mede: a distância hidráulica, que é a distância da captação de água até onde eu devolvo a água para o rio, e a distância elétrica, que é da onde a máquina está instalada até o quadro elétrico da propriedade. Mas em média você vai gastar ali entre R$ 1.000 e R$ 1.500 para fazer a instalação de uma Hydrio Mini baixa quieta. É modular? Posso instalar mais de uma? Também mais uma ótima pergunta. Sim, todas as máquinas que a Hydrio desenvolve, a gente adotou o conceito de modularidade para simplificar a instalação e dar mais versatilidade para o produto. Então, essa máquina pode ser instalada sem nenhum problema. Se eu tiver um rio, um riacho, como eu falei, um descarte de água sob pressão, uma disponibilidade hídrica um pouco maior, eu posso instalar várias máquinas uma ao lado da outra, cada uma com a sua instalação de tubulação bem simples, uma tubulação de 150 para os casos que esse tubo é viável, já é suficiente. Então, vem um tubo para a máquina, volta para o riacho, e se eu instalar mais de uma, posso instalar várias máquinas em paralelo sem nenhum problema, aumentando a possibilidade de geração. Ela precisa de baterias para funcionar? Sim e não. No modelo on-grid, ou seja, conectado na rede, não é necessário baterias, ela gera energia, passa pelo inversor tipo grid tie, que é quem faz a conexão da energia gerada com a rede da concessionária, e toda a energia vai para a rede da concessionária sem necessidade de banco de baterias. No modelo off-grid, que é quando eu não tenho a disponibilidade da rede elétrica da concessionária, sim, ela precisa de baterias. Por que ela precisa de baterias? Porque imagina que você, no caso da energia hídrica, você está gerando 24 horas por dia. Então, a família foi dormir toda meia-noite, sobrou uma luz ligada lá, o consumo está muito baixo, então eu estou gerando energia. O pessoal acorda às 6 da manhã e vai para o banho, começa a ligar alguma coisa ou outra na cozinha e tudo mais, e começa a consumir muita energia. Da meia-noite até as 6 da manhã, toda essa energia que foi gerada
Se ela não for armazenada em lugar nenhum, ela vai ser simplesmente jogada fora, ela não vai para lugar nenhum, ela deixa de ser aproveitada. Então o banco de baterias serve justamente para isso. Ele é como se fosse uma caixa d'água, eu armazeno em momentos que eu estou usando menos para ter energia armazenada para os momentos que eu uso mais. Então, no caso do sistema off-grid, sim, é sempre necessário um banco de baterias. Agora sim, a quantidade de baterias e o tamanho de cada uma delas depende muito do seu perfil de utilização. Ela tem proteção contra enchente? Muito boa pergunta também. Obviamente, por ser uma máquina elétrica, tem gerador, tem alguns componentes elétricos aqui, tem alguns componentes de metal também, ela não pode ficar abaixo d'água. Ela não pode sequer ser submersa e sair a água dela, né? Então, se tiver uma enchente, fala assim, mas se eu fixar ela muito bem, a água sobe e desce e depois ela volta a funcionar. Não, ela não pode ficar abaixo d'água. E quem conhece o melhor perfil de enchente, até onde a água sobe no teu riacho, na propriedade rural, normalmente a melhor pessoa que tem é o dono do terreno ou quem mora ali. Então o que a gente comenta, tecnicamente falando, é que você vai instalar essa máquina logo acima da cota de cheia, ou seja, até onde o rio chega, nas piores cheias, quando você vê que o rio tem uma cabeça d'água, a água sobe no máximo até onde ela chega. Acima daquele ponto é onde você vai instalar a máquina. Se você precisar tirar ela um pouco da lateral do rio, aí sim, nesse caso, compensa você usar 1 barra, 2 barras a mais de cano para proteger ela de ficar submersa. A parte que fica exposta à enchente, a tubulação, a captação, aí você só tem que tomar o cuidado de ancorar, de prender ela muito bem nas pedras ou no que tiver ali à disposição no seu terreno, para que essa enchente, essa cabeça d'água, essa tromba d'água não leve essa parte da instalação embora. A máquina, ela deve ser instalada num ponto em que a água não passe por cima dela. Mais uma pergunta. Ela pode ser instalada com uma bomba? Ela funciona em sistema fechado? Não. O pessoal mais da área técnica gosta quando eu respondo assim com ênfase. Infelizmente, esse é um tema que a gente adoraria que desse certo. O homem, a humanidade procura esse sistema que geraria energia num sistema fechado há muito tempo. E é muito fácil a gente se convencer que esse sistema funciona, mas na prática, infelizmente, fisicamente, não é tanto que se você jogar na internet vai ver que existe um monte de empresa pelo mundo ofereço R$1 milhão para quem inventar um sistema fechado ou de geração de energia infinita. Por que eles fazem isso? Por aposta? Não. Porque sabem que não funciona, não existe essa possibilidade. Um sistema fechado seria uma bomba jogando água para a turbina, a turbina devolve a água para a bomba que gera energia para a turbina. Por que ele não funciona? Na verdade, ele funciona, só que ele não é viável, porque a bomba vai sempre consumir mais energia do que um gerador é capaz de gerar, independente do sistema, porque eu tenho perdas. Uma partezinha dessa energia, por melhor que seja o sistema, uma partezinha da energia que a bomba jogou para a água vai ser perdida por atrito, por barulho, por turbilhonamento dentro da máquina. Então a energia que chega na turbina já é menor do que a bomba gerou. E a turbina também tem suas eficiências, então ela nunca vai entregar a mesma quantidade de energia que ela recebeu da água. Então eu estou entrando um pouquinho em detalhes, um pouquinho mais técnicos, mais para justificar, mas a resposta é não. Um sistema fechado, apesar de em alguns projetos ele até funcionar, mas ele não é viável. Não é viável instalar um sistema desse com um sistema de bombeamento ou num sistema fechado. E por último, qual o valor? Bom, então a gente lançou essa máquina recentemente, a máquina foi lançada com um valor de R$ 8.490 na versão on-grid, que é quando ela vai com a turbina e o inversor tipo grid tie para ligar na rede, e R$ 6.990 a turbina e o controlador de carga, que é quem faz a gestão das baterias. Durante essa semana, e quem estiver assistindo esse vídeo depois, saiba que foi durante a semana de lançamento, a gente está com condições especiais para o primeiro lote, para o lote piloto, é só consultar a gente nos sites, no site dela, nas redes sociais, enfim. Eu acredito ter passado pela maior parte das perguntas que a gente anotou nas nossas redes, que o pessoal passou na nossa live e nos comentários dos nossos vídeos. Se tem alguma pergunta que ainda não foi respondida, por favor, deixe nos comentários desse vídeo, que eu vou fazer o possível para responder
todas as outras perguntas que tiver e mostrar para vocês em vídeo todos os avanços que a gente for tendo com os próximos passos e com a fabricação do lote piloto dessa máquina. E é isso aí, pessoal. Vamos juntos gerar energia.